Olá, alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. Na aula da semana passada, eu passei para vocês a introdução à botânica. Na segunda-feira, eu já postei o material sobre a aula. A atividade que eu falei que eu iria postar, eu resolvi deixar para postar na sexta-feira, que, no caso, após a transmissão dessa aula, porque eu achei melhor deixar esse tempo para vocês terminarem as avaliações externas e também colocarem as atividades em ordem. Eu quero lembrá-los também da importância de vocês estarem realizando as tarefas do Centro de Mídias, lembrando que, normalmente, após uma transmissão das aulas do Centro de Mídias, sempre tem alguma tarefa para vocês estarem realizando, referente à aula. As últimas aulas do Centro de Mídias foi sobre classificação biológica, que vocês já tiveram lá no começo do ano, antes da suspensão das aulas. Vocês também tiveram já as características gerais dos 5 reinos também, que foi uma das últimas aulas que eles passaram, e a última aula, que foi na segunda-feira passada, foi novamente uma retomada sobre células e suas organelas, a qual vocês também já tiveram no comecinho do ano. Então, não se esqueçam de realizarem as tarefas do Centro de Mídias, ok? Hoje a aula, ela vai ser mais tranquila, tá? Ela vai ser ainda mais breve. Hoje eu vou passar para vocês um pouco da evolução das plantas. Na semana passada eu comentei alguma coisa, mas eu não entrei em muitos detalhes. E as características principais das plantas briófitas e pteridófitas, tá? Então, vamos lá. Para começar, eu vou compartilhar minha primeira tela com vocês. Só um minutinho, por favor, que às vezes demora um pouquinho, tá? Pessoal, aqui eu tenho um cladograma, tá? Com os 4 grupos de plantas. Lembrando que plantas conhecidas como espermatófitas são aquelas plantas que possuem sementes e possuem órgãos reprodutores visíveis, tá? Já as plantas criptógamas, elas são aquelas plantas que não apresentam órgãos reprodutores visíveis e também não possuem sementes, ok? Então, pessoal, todos os grupos de vegetais, eles evoluíram a partir das águas verdes, tá? Então, a água verde, ela é a ancestral de todos esses grupos aqui de plantas, tá? E ela é pertencente ao reino protista. O que possibilitou o surgimento das briófitas, que são as plantas mais primitivas e o primeiro grupo que se tem notícia a habitar o ambiente terrestre? Foi o desenvolvimento de embriões, tá? Tecidos verdadeiros e epiderme de cutícula. Lembra que eu comentei com vocês na aula passada que essa camada de cutícula, ela controla a perda de água da planta? Porque, assim, se a planta ela está no ambiente terrestre, ela vai ter que ter alguma estrutura que dificulte essa perda de água para ela poder sobreviver. Então, essas 3 características que é o desenvolvimento de um embrião, epiderme de cutícula e tecidos verdadeiros, possibilitaram o surgimento das primeiras plantas terrestres, que são as briófitas, tá? Os organismos mais populares conhecidos desse grupo das briófitas são os musgos, tá? Lembra que eu comentei com vocês, eu acho que eu até mostrei alguma figura. Os musgos, eles, normalmente, você encontra em locais sombreados e úmidos, em paredes e muros. Eu não sei se vocês já viram, às vezes, como se fosse um tapetinho verde, um tapetinho de grama. Então, são os famosos musgos que pertencem ao grupo das briófitas, são os mais populares. Não tem vasos condutores, tá? Por isso que são plantas normalmente bem pequenininhas, bem miudinhas, tá? Porque se não tem vaso condutor, não tem crescimento, tá? Então, aqui, ó, começando, a água verde é ancestral de todos esses grupos, e o primeiro grupo de plantas a surgir e habitar o ambiente terrestre são as briófitas, tá? Então, aqui no meu cladograma, a primeira novidade evolutiva que permitiu o surgimento das briófitas são os embriões, tá?
tecidos verdadeiros e epiderme de cutícula, tá? Agora, pessoal, a gente vai, depois das briófitas, todas essas características aqui que surgiram nas briófitas, elas vão se mantendo em todos os grupos. O que vai acontecendo é que vai tendo um aprimoramento de características, né? De surgimento de estruturas, né? Que possibilitam ainda mais a conquista dessas plantas, mas as características que surgem nas briófitas se mantêm nos demais grupos e assim por diante, tá? Então, o próximo são as pteridófitas. A planta mais popular, mais conhecida, pertencente a esse grupo, é a famosa samambaia. Nas pteridófitas, a gente já encontra os vasos condutores. Lembra que eu comentei com vocês na aula passada o que seria esses vasos condutores? É como se fosse as artérias das plantas, tá? Estruturas responsáveis pelo transporte de nutrientes. Por isso que no grupo das pteridófitas, a gente já encontra plantas que já têm um certo crescimento. É por conta delas possuírem os vasos condutores, tá? Então, ó, quando a gente está nas pteridófitas, a gente tem qual é a novidade evolutiva nesse grupo? Surgimento dos vasos condutores de seiva, tá? Aí a gente chega aqui nas gimnospermas. Dentro desse grupo, as plantas mais conhecidas são pinheiros, araucárias, tá? São plantas geralmente provenientes de regiões frias, e a novidade evolutiva nesse grupo é o surgimento das sementes e também a independência da água para a fecundação. Lembrando que, tanto nas briófitas como nas pteridófitas, nesses dois grupos, elas são dependentes da água para a fecundação. Nas gimnospermas, já não. Essas plantas já não são mais dependentes da água para a fecundação, ok? Então, nas gimnospermas, a novidade evolutiva é o surgimento das sementes e a independência da água para a fecundação. Daí a gente tem as angiospermas, as famosas tulipas, plantas com flores e frutos, tá? A novidade evolutiva desse grupo é, além do surgimento das sementes, vasos condutores e também a independência da água para a fecundação, é que elas apresentam frutos e flores, lembrando que é um número maior em espécie existente, e a maioria das plantas que a gente conhece, elas são pertencentes a esse grupo, tá? Ao grupo das angiospermas. É tanto que quando a gente presenteia alguém, provavelmente a gente está presenteando a pessoa com uma planta pertencente a esse grupo. Daí eu não sei, de repente algum aluno deve estar perguntando assim, professora, mas e como que é o ciclo reprodutivo dessas plantas? Pessoal, botânica é um conteúdo, eu particularmente acho ele muito complexo, então a gente vai ir com calma. Mais à frente, a gente vai estudar, se tudo correr bem, fisiologia das plantas. Quando a gente chegar em fisiologia, daí eu vou passar o que é mais importante para vocês a respeito da reprodução das plantas, tá? Mas, assim, nesse cladograma, o que vocês precisam guardar, que costuma ser cobrado nos vestibulares, é a principal característica evolutiva, né, no surgimento de uma planta para outra. Então, aqui, ó, nas briófitas, o que surge nas briófitas? Tecido de cutícula, embrião, epiderme de cutícula, embrião e tecidos verdadeiros. Quando a gente chega nas pteridófitas, a principal característica são os vasos condutores. Quando a gente chega nas gimnospermas, são as sementes. Quando a gente chega nas angiospermas, são os frutos e flores. Lembrando que as características que surgiram nas briófitas, elas se mantêm nas pteridófitas e assim por diante, tá? Agora eu vou para o meu próximo slide. Pessoal, agora a gente vai começar as características principais das briófitas. Elas são pequenas e delicadas, pelo fato de elas não possuírem vasos condutores,
por isso que elas são avasculares, tá? Vasculares são plantas que não possuem vasos condutores, não possuem as suas artérias, tá? Dependem da água para fecundação, vivem em ambientes úmidos e sombreados também, não possuem raízes, caules e folhas verdadeiros, mas possuem estrutura semelhante a raízes, caules e folhas, ok? Pessoal, aqui é a figura da estrutura básica de um musgo. Reparem que, lembra que eu acabei de falar que as briófitas, elas não possuem nem raízes, nem caule e nem folhas verdadeiras, mas elas possuem estruturas semelhantes a esses órgãos. Então, vamos lá. Olha aqui, pessoal, o rizoide, tá? É uma estrutura semelhante à raiz. A gente tem o filhoide e tem o cauloide, tá? Reparem que aqui na cápsula, nessa cápsula aqui, nessa estrutura, é onde são produzidos os esporos por meiose, tá? Então, essa figura aqui é a figura da estrutura mais simples, mais básica de um musgo, que são aquelas plantinhas simples que eu falei, que lembram um tapetinho verde, tá? Agora eu vou para o meu próximo slide. Importância econômica das briófitas. Conservação de encosta. O que seria essa conservação de encosta? Não é lá aquela conservação, mas em alguns casos, esses tapetinhos verdes, essas plantas que sobrevivem em muros, em pedras, elas protegem contra algum tipo de deslizamento em alguns casos. Como eu falei, não é lá aquela conservação, mas às vezes ajuda, tá? Indicadores ambientais. O que seria isso? Normalmente, quando você tem plantas desse grupo em determinada região, de uma hora para outra, você percebe que essas plantas morreram, essas plantas não existem mais naquela região. O que isso pode indicar? Pode indicar que nessa região tem alguma poluição. Por quê? Porque essas plantas, elas são sensíveis à poluição. Então, serve como meio de indicar algum problema ambiental. Cadeia alimentar como um todo, tá? Ajuda muito no equilíbrio da cadeia alimentar. Agora eu vou para o meu próximo e último slide. Pessoal, agora eu vou falar as características principais das pteridófitas, tá? As características principais e a sua importância econômica. Elas são as primeiras plantas vasculares a surgir, ou seja, as primeiras plantas que possuem vasos condutores, que seria xilema e floema. O xilema, ele transporta água e sais minerais. O floema, ele transporta o produto final da fotossíntese para toda a planta, tá? No caso, os açúcares, tá? O produto final que é produzido após o processo de fotossíntese, tá? Então, normalmente, os vasos condutores das plantas, eles são conhecidos como xilema e floema, tá? Elas já teve essa característica, né, importante na sua evolução, que são os vasos condutores, mas elas ainda dependem da água para a fecundação, e elas não formam sementes, tá? Não produzem sementes. Como eu acabei de falar, o gameta, ele depende da água, tá? Ainda é dependente da água, assim como as briófitas, tá? Vivem também em ambientes úmidos e sombreados, tá? Muitas plantas desse grupo, elas são epífitas. O que seria isso? São aquelas plantas que sobrevivem sobre outras plantas. Igual quando você olha, assim, alguma árvore e você vê alguma planta lá, significa que é uma planta epífita que está vivendo ali naquela árvore, tá? Então, muitas espécies desse grupo são epífitas, tá? Como eu já acabei de falar, possuem vasos condutores, que é o xilema e o floema, tá? Elas são plantas ornamentais, muitas plantas desse grupo são utilizadas em decoração medicinal, algumas espécies servem para a fabricação de alguns medicamentos e também na nossa alimentação, alguns tipos de brotos, tá? Deixa eu parar aqui minha apresentação. Pessoal, então, assim, na aula de hoje, o que eu tinha para passar para vocês era isso, tá? Depois eu estarei disponibilizando esse material para vocês. Eu agradeço a atenção e desejo a todos um ótimo final de semana.